Não, eu não quero som daí. O mouse aqui que eu deixo com som. Não, pode deixar aqui, senão vai ficar aqui só. No Instagram já colocou modo avião. Vou colocar daí. Você vai deixar direto pra lá, já. Como é que é isso aqui? Só toca aqui. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, dia 17 de maio de 2020, estamos iniciando mais uma palestra da responsabilidade do Lar Espírita Alvorada Nova Leã, em Parnamirim, vizinho a Natal, Rio Grande do Norte. Eu, Jacomelo, estou aqui para passarmos aqui esta hora conversando acerca de um ponto que é uma pergunta. Você aceita a verdade? Então é sobre isso que nós vamos falar ao longo deste tempo e temos certeza que vamos trazer algumas coisas bem interessantes para que nós fiquemos com isso para reflexão ao longo deste domingo e ao longo desta semana que está vindo. Ao pessoal do Instagram, desculpa no começo a gente está com essa tela, mas é para que vocês possam acompanhar os primeiros momentos que vamos ter alguns textos, mas a imagem que vocês vão ficar é essa aqui, eu bem close, legal? E nós vamos conversar bastante. Roberto Paz, Sabrina, Peregrino, Joana Dark, Lúcia Consentino, Marluce, José Manuel Pereira, Tânia Varela Barca, Ariadna, Joelson, Alzanete, Henrique Bruno, Jorge Ribeiro, professor Rei Melo, tanta gente que está sempre ligado, que coisa boa. Tânia Ramires, Anelma Carneiro, meu amigo Fernando também, Cláudio Luciano, olá companheiro, vamos ajustar tudo, você é muito fera e eu só tenho muito agradecimento. Lucila, como sempre, no apoio, dali ela fica dando saudação para todo mundo, respondendo algumas coisas que no momento em que eu estou desenvolvendo o tema não dá para responder. E ela fica ali anotando, de vez em quando traz aqui um bilhetinho, funcionando de uma maneira primorosa. Eu agradeço demais por tudo isto. Então eu convido a todos para que nós façamos aqui uma prece, Albaniza, Kaline, Catarina, José Medeiros, meu amigo cearense, Rosana, Rosa, Sabrina da Bahia, Samuel Ribeiro, muito bem, estaremos aí semana que vem, Albaniza, Conceição Nogueira, Projotanet, Neidoca de Trancoso, legal, Isabel Catiúcia, Maria Gilena, enfim, todos vocês que aqui estão, Abel Celine Vicente, lá de Portugal, lá, no caso ela está na Inglaterra, da Portugal é o pai dela, todos vocês, Eduardo Juca, Claudineia, Neide Silvério de Araguari, lá de Minas Gerais, Fluidos Vital, grandes amigos, Natalia, Manuel, nossa, como quero bem a vocês, sejamos todos bem-vindos e vamos à nossa oração. Deus, Pai de infinito amor, bondade e misericórdia, estamos em sintonia contigo, procurando o melhor para a nossa vida, para a nossa tarde, para o nosso momento, mas sobretudo tentando também oferecer o que temos de melhor, para que nessa consonância das coisas boas, possamos construir em nosso derredor e no nosso mundo íntimo, as melhores vibrações de harmonia, de saúde, de paz, de amizade e tudo de bom que a gente quer e que pode oferecer e que oferecemos. Deus conosco mais uma vez, e vamos sempre com Ele,
sempre firmes, sempre confiantes. Que assim seja. Então é isso. Muitíssimo boa tarde a todo mundo. Mais uma vez o pessoal do Instagram aqui já está vendo que eu já mudei de tela, porque nós vamos começar falando desse tema aí. Você aceita a verdade? E essa é uma pergunta que você tem que se fazer. E se faça mesmo e veja, escute bem o seu coração, a sua mente. Você aceita mesmo a verdade? Veja bem, a primeira questão dentro da aceitação da verdade está aí nesta imagem. A verdade te clareia ou te ofusca? Porque muitas vezes tem coisas que são tão fortes na sua luz que parece que a gente fica meio sem ver mais nada, a gente fica meio que cego, não é verdade? Outras vezes a gente acredita muito, mas acredita de uma maneira tranquila, harmoniosa. Dessa forma, a verdade entra na nossa vida como uma luz, como algo a nos fornecer segurança na nossa caminhada. Concordam comigo? Eu acho que esse já é um bom ponto para a gente refletir, independente do que quer que venha a ser dito daqui até o final desta nossa palestra. Muito bem, mas eu gostaria de iniciar aqui, para as nossas reflexões, com uma história. E essa história eu vou contar, eu vou ser mais aberto. Eu vou contar 3 histórias, não imediatamente uma após a outra, mas vamos refletir sobre essas histórias. E tem uma coisa muito boa nessas histórias. Tenho certeza que você já conhece todas as 3. E isso torna tudo muito mais fácil para a gente refletir. A primeira delas é essa daí: a mentira e a verdade. Temos aí de saída a imagem do Pinóquio, né, e de todas as pessoas, principalmente as crianças que acreditavam muito por conta da história do Pinóquio, de que se a gente falava mentiras, o nariz crescia. É tanto que muitas vezes os pais dizem assim: passe a mão no seu nariz porque ele cresceu agora. Aí diz: não, mas eu... E a criança ia sempre assim com muito receio tocar o nariz, com medo do nariz ter crescido. Porque é muito forte essa imagem de que quem mente cresce o nariz. Mas o que é mais relevante é a história em si. E eu estou aqui com a câmera invertida do Instagram exatamente para que a gente possa acompanhar essas gravuras e a própria redação da história, como está aí a historinha da verdade e da mentira. Diz uma parábola judaica que certo dia a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse para a verdade: bom dia, dona Verdade. E a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva, vários pássaros cantavam, e vendo que realmente era um bom dia, respondeu para a mentira: bom dia, dona Mentira. Está muito calor hoje, disse-lhe a mentira. E a verdade, vendo que a mentira falava a verdade, relaxou. A mentira então convidou a verdade para se banhar no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse: venha, dona Verdade, a água está uma delícia. E assim que a verdade, sem duvidar da mentira, tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu da água e vestiu-se com as roupas da verdade e foi embora. A verdade, por sua vez, recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira e, por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar pela rua. E os olhos de outras pessoas, e aos olhos de outras pessoas, era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Muito bem, isso é uma parábola judaica, mas que parece que se aplica muito bem nas nossas reflexões íntimas. Eu, você, será que a gente em algum momento não já teve dúvidas de que aquilo que foi dito com tanto pormenor, com tanta segurança, seria de fato uma verdade ou uma mentira disfarçada?
E quando acontece da gente aceitar essa mentira disfarçada, em um belo momento a gente descobre que não era verdade. Neste caso, a pergunta título, você aceita a verdade? Seria assim: você aceita a verdade nua e crua? Ou você aceita a verdade apenas como vestimento de uma mentira? Há um ditado que diz que de tanto se repetir uma mentira, ela passa a ser aceita como uma verdade. Especialmente por quem a inventa. Não estou dizendo isso com você. Eu tenho certeza que você nunca fez nada disso. Não é possível. E se fez já faz tanto tempo que nem considera mais. Mas nos dias atuais, a gente falar uma coisa que não é verdade e que a gente sabe que não é verdade, mas dá uma roupagem assim toda caprichosa para que ela pareça uma verdade, será que isto é de fato aceitar a verdade? Desculpa estar repetindo tanto, às vezes até criando confusão com a mesma palavra, mas é porque essa é a questão mesmo. Afinal de contas, vamos pensar, se você aceita a verdade, cabe uma pergunta: qual verdade? Se você não aceita a verdade, cabe outra pergunta: por que não? E caberiam muitas outras. A gente sabe que quem trabalha com filosofia, trabalha com a mente, que tem muita criatividade, uma criatividade às vezes até inquieta demais, quem é assim tem uma possibilidade enorme de conjecturar inúmeras hipóteses. E nessas hipóteses, sair para questionamentos que são interessantes, mas que nem sempre produzem respostas interessantes. Às vezes produzem um xiste, outras vezes até uma atitude grosseira, outras vezes a gente nem percebe a que aquilo nos leva, ou o que aquilo levou outras pessoas, enfim. Parece que o revestimento da mentira com a verdade é um problema grande. Mas nessa história que foi lida, sobra uma sensação diferente. A de que não é a mentira vestida de verdade que é problemática. É exatamente a verdade, nua e crua. Ela parece que nos constrange. Parece que ela mexe com fibras interiores de tal sorte que a gente fica na dúvida, deixa para lá. A propósito, o espírito Erasto, na obra O Livro dos Médiuns, ele faz uma sugestão muito rica, muito interessante. É preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Lembra disso? Tem muita gente, inclusive, que diz que essa frase é do próprio Kardec. Não, foi do espírito Erasto. E aí, será que a gente tem tanta coragem? Que coragem! A coragem da gente ouvir, dentre 10 informações, a gente rejeita 9 verdades, para não correr o risco de, na 10ª, dar com a cara no chão. A gente termina contemporizando, às vezes até fazendo uma atitude conivente, para não criar aborrecimento, para não ter dificuldades, para isso e para aquilo. E nessa, o que é que passa no processador? A mentira vestida de verdade. Vocês concordam comigo? Muito bem. Se você concorda ou não concorda, o importante é a gente pensar nisto. Vamos ver agora aqui uma outra história que eu também acredito que você já ouviu, até porque essa história eu já contei tempos atrás, em minis palestras que eu faço no Leão às quartas-feiras de manhã. Inclusive, renovo aqui o convite, toda quarta-feira de manhã, a partir das 8 horas da manhã, olha que horário fantástico. Toda quarta-feira de manhã, a partir das 8 horas, eu estou neste mesmo canal, tanto do Instagram como do YouTube,
fazendo o que está conhecido hoje como mini palestra. É uma palestra que o tempo integral é de meia hora. Só que nessa meia hora tem a palestra em si, depois a gente faz uma grande vibração, uma magnetização coletiva, incluindo a magnetização das águas. É fantástico. Então eu convido a você, se você ainda não assistiu nenhuma vez, sintonize-se aí, porque toda quarta-feira, 8 horas da manhã, a gente está na mini palestra. Muito bem, em uma mini palestra eu já falei sobre este caso, a serpente e o pirilampo. Como eu disse no início, eu acredito até que você já conheça. Mas não tem problema. Por que não tem problema a gente já conhecer, ter que ouvir de novo? Porque, por exemplo, às vezes a gente assiste um filme 2, 3 vezes, às vezes a gente lê um livro 2, 3 vezes, e se a gente assiste televisão habitualmente, a gente está sempre assistindo os mesmos comerciais infinitas vezes, e às vezes achando até bom, bonito, até chamando outra pessoa para ver. Então não custa nada a gente ver uma história que a gente já conheça. Então vamos lá. A história é essa daqui. Certa vez uma serpente começou a perseguir um pirilampo. Cheio de medo, o pirilampo fugia rapidamente, mas a serpente continuava atrás dele sem desistir. E isso durou até que no terceiro dia de perseguição, o pirilampo, já sem forças, resolveu parar e perguntou à serpente: posso fazer 3 perguntas? Não costumo abrir esse precedente, mas já que vou te devorar, pode perguntar. Pertenço à tua cadeia alimentar? Não. Te fiz algum mal? Não. Então por que queres acabar comigo? Porque não suporto ver você brilhar. Esta é a história. Esta é a reflexão. E isto é algo que a gente também precisa pensar. Será que a gente gosta ou desgosta da outra pessoa ou de alguém porque ela brilha? E se assim for, fazendo analogia aí com a história, nós seremos exatamente a serpente. Porque tem coisas em algumas pessoas que a gente sabe que é oriundo de um problema de infância, um problema que os pais colocaram na nossa cabeça, ou então um amigo falou mal de outro. Outras vezes temos ainda no campo do magnetismo as antipatias magnéticas que geram isso também. Mas tem situações que parece que extrapolam todas as hipóteses. Que situações são essas? Parece muito com essa história. A verdade do brilho do outro. Tem horas que a gente não suporta. Como é que essa pessoa teve esta ideia e eu não tive antes? Essa pessoa teve essa ideia, no mínimo porque roubou alguma coisa que eu já tinha pensado. Alguém pode até perguntar assim, mas você pensou nisso quando? Eu nem me lembrava mais, mas a pessoa deve ter um poder mágico, foi lá na minha mente e tirou minha ideia. E por isso a gente tem raiva da pessoa, porque ela brilha. O brilho dela é uma verdade que nos incomoda muito. Muita gente, graças a Deus, muita gente não sofre disso. Pelo contrário, ora vibra, torce pelo sucesso alheio. E isto é fantástico. Sabe por quê? Porque a gente não se contamina nunca. Nunca. A inveja fica totalmente sob controle. Porque não gostar do brilho alheio é 2 coisas. Primeiro, ter o desconforto da incapacidade latente que a gente está assumindo. E segundo, a gente perceber que o outro faz isso a despeito da nossa vontade, da nossa inteligência, do nosso querer. Eu digo tanto para mim que eu não posso, quem sou eu não consigo. Essa pessoa do nada vem e faz. Como é que pode? Eu não posso gostar dessa pessoa. Por quê? Porque ela afronta os valores ou os desvalores que eu cultivo na minha alma em relação a mim mesmo. Isso é bom? Não, é péssimo. Mas isso é verdadeiro? Parece que é.
E se é verdadeiro, é sinal de que, na pergunta título da palestra de hoje, é sinal de que eu não estou aceitando muito bem a verdade. Porque é verdade, sim, é muito verdade o fato de que às vezes eu sou a serpente querendo pegar o pirilampo, que aqui no Nordeste se chama de vagalume, querendo pegar o pirilampo porque ele tem uma estrela que brilha, ou se desculpa, ele tem uma luz que brilha. E eu, mesmo sendo uma serpente, não posso me conformar com isso. Eu sou rasteiro, eu deslizo, eu consigo, eu vou, eu faço, mas eu não brilho. E quantas vezes a gente é uma serpente mesmo no outro sentido, no sentido de que as pessoas nos temem, nos desrespeitam, nos afrontam, acham que a gente é um pouco asqueroso. E por que isto? Por conta da opção que nós temos tomado em ser do jeito que somos. Então é uma outra visão da questão da gente aceita ou não a verdade. Mas eu falei que iria contar 3 histórias. Então vamos agora para a terceira história. A terceira história é, de uma certa forma, o resumo dessas 2 que a gente já viu. É a verdade e a parábola. O que seria mais ou menos você ser o que você é ou você mascarar o que você é? Eu acredito que antes da gente ler a história, será que a gente conhece alguém que até de uma forma grosseira a gente diz assim, fulano é muito mascarado? Eu sei que em futebol a gente usa uma outra expressão, aquele jogador está de salto alto. Conhecem essa expressão? Que significa dizer, aquele jogador não está jogando o tanto de bola que ele sabe jogar. Ele está ali só fazendo presença, mas não está sendo ele de verdade. Então, muito bem, vamos ver qual é essa história da verdade e da parábola. Aí está. Um dia, a verdade andava visitando os homens, sem roupas e sem adornos, tão nua como o seu nome. E todos que a viam viravam-lhe as costas de vergonha ou de medo, e ninguém lhe dava as boas-vindas. Assim, a verdade percorria a terra, rejeitada e desprezada. Uma tarde, muito desconsolada e triste, encontrou a parábola, que passeava alegremente num traje belo e colorido. Verdade, por que estás tão abatida? Perguntou a parábola. Por quê? Porque devo ser muito feia, já que todos me evitam tanto, respondeu a verdade. Que disparate! Não é por isso que te evitam. Toma, veste alguma das minhas roupas e vê o que acontece, falou a parábola. Então a verdade pôs algumas das lindas vestes da parábola e, de repente, por toda a parte onde passava, era bem-vinda. Os homens não gostam de encarar a verdade nua. Eles a preferem disfarçada. Será que é isso mesmo? Será que a gente não percebeu algo entre isto e o Evangelho de Jesus? Entre isto e algumas coisas que já aconteceram na nossa vida, ou alguns fatos que já nos contaram? É meio doloroso nos depararmos ante a verdade. Porque a verdade, ela é provocativa. Ela é ousada. E ela não respeita o que você pensa ou deixa de pensar, o que você quer ou o que você deixa de querer. Quando eu falo de Jesus, eu me lembro aqui, quando ele dizia, bem dentro desse assunto, não ponhais a candeia sob o alqueire, ou seja, não põe a lâmpada debaixo da mesa. Ela tem que ficar na mesa, sobre a mesa, para poder clarear o ambiente. E o que era essa fogueira, ou
essa candeia. O que é isto que a gente vai colocar para todos? É exatamente a proposta dele. Na verdade, e nós estamos aceitando esta verdade. Olha que pergunta curiosa eu vou te fazer agora. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda que algumas pessoas queiram mudar, dizer que ele disse: eu sou o caminho da verdade e da vida, eu sou isso. Na verdade, ele disse que ele era a verdade. E quando nós espíritas aceitamos o livro dos Espíritos e lemos que o Espiritismo veio como Consolador prometido, e no capítulo referente a isto, o Espírito assina como o Espírito da verdade, ou seja, traduzindo a essência da mensagem de Jesus, ratifica tudo isto que aí está dito. Mas a proposta da parábola e a verdade é uma proposta interessante, diferente daquela primeira história, lembra? Quando a mentira roubou a roupa da verdade e saiu fingindo-se de verdade e deixando a verdade despida. Essa daqui é diferente. Aqui é a verdade que, para se tornar melhor acolhida, recebe as vestes, agora não mais da mentira, mas as vestes da parábola, ou seja, do contorno, do jeito, da forma melhor de se dizer e colocar as coisas. Convenhamos, parece que esse é o grande problema da humanidade. Nós não temos um jeito bom de colocar as coisas. A gente coloca horas desatalhoadamente, outras horas a gente coloca, apesar de que pensa no que diz, mas não pensa nas consequências. Outras horas a gente pensa tanto nas consequências que não consegue verbalizar o que quer dizer. Enfim, é um problema. A aparência, a vestimenta com que a gente põe a verdade. Lembram da história do homem, história bíblica, que andou sonhando que as vacas iriam se acabar, e ele chama um adivinho, e o adivinho diz: olha, o que está acontecendo é que os seus parentes vão morrer. E ele manda matar. Que ledor de sonhos dessa qualidade? Não quero. Chamou outro, e o outro vem assim: mas o sonho é muito feliz. O senhor acredita que esse sonho está dizendo que o senhor vai sobreviver a todos de sua família? Este é o homem justo. A esse daí eu vou dar uma fortuna. Ou seja, a história, a verdade era uma só. Mas a vestimenta da verdade é que faz totalmente a diferença. Então é preciso não usar trajes de falsidade, máscaras, para que a gente finja ser o que não é. Mas é necessário, sim, que a gente pense na verdade que a gente diz, na verdade que a gente ouve, na verdade que a gente quer, e na verdade ou na mentira que a gente foge. Hoje em dia a gente não fala mais mentira, parece que essa palavra está tão forte que ela foi meio rejeitada. Hoje em dia a gente diz fake news. Eu fico pensando o pessoal do interior que não assiste televisão, que fica só no rádio, que fala para o modo Rosmicê, Entonce. No dia que ele ouvir essa expressão aí, fake news, ele vai dizer: isso é o que mesmo, meu filho? Fake news? O que é isso? Ele não tem a menor ideia, pensa que é o nome de uma pessoa, ou então é de um animal, ou de alguma coisa estranha. E na realidade é falsidade, mentira. Uma fake news é uma mentira. É uma mentira revestida de aspectos, às vezes agradáveis, outras vezes falsos também. A coisa mais comum, eu vou inventar aqui uma fake news agora. Coisa mais comum, você liga ali a televisão, agora que todos os canais diariamente, quase que o dia todo só fala do coronavírus e dos números que envolvem tudo isso. De repente chega alguém e diz algo do tipo: excelente notícia, foi descoberto um método totalmente revolucionário que, apesar da ciência não testar e não querer aprovar, tem tirado muita gente dos hospitais e das UTIs, saindo de lá totalmente curado. E a medicina é muito simples, muito simples.
Você pega o pó de café, mas tem que ser café moído. Não vale aqueles de supermercado, não, moído. Você compra o grão de café, moe, depois faz um café com pouca água, porque o café com pouca água ele vai tirar a essência mais grosseira do café e vai deixar a essência que unida ao suco de 3 limões e meio, limões tamanho pequeno, você pega daqueles casca bem fininha e ele bem amarelinho, você espreme 3 limões e mais uma banda, mexe aquilo tudo, depois você ferve colocando 2 colheres de sopa de água, e assim que sair do fervor, da fervura, você não coa nem nada, você daquele jeito você põe num vasilhame e congela. 4 horas depois você tira do congelador, aí sim, agora você completa com 1 litro de água, água bem purificada, espera que aquilo se dissolva, bate no liquidificador, filtra, aquilo é um santo remédio. Basta você tomar todos os dias, à 00:32, marque o horário, 00:32, meio-dia e 32 minutos e meio, e mais uma intermediária que vai ficar às 8 horas da noite e mais 17 minutos. Esses horários têm muito a ver com o equinócio e também com a disposição do eixo tropical. Portanto, ele não vale para quem estiver acima do trópico, mas para nós é suficiente. Eu tenho certeza que se muita gente pegar isso aqui, eu morro até de medo, né? Cortar e editar isso, vão dizer que eu estou inventando coisas. Não, e eu estou inventando. É porque as pessoas revestem uma falsidade com detalhes tão ricos que parece que é verdade. E o pior de tudo, tanta gente fica disposta a aceitar e acreditar nisso, que não usa o bom senso nem nenhum tipo de critério para rechaçar isto como tendo sido uma invenção, uma impropriedade, uma mentira ou, mais nobre, um fake news. Nós precisamos estar muito atentos. Se você tem o hábito das redes sociais, tem o hábito do computador, de estar sempre passeando por essas mídias todas, tudo que vier de muito esquisito, cheque. Você nem precisa de sites especializados, não, cheque. Porque muitas vezes vem uma notícia dizendo o cientista Stravosnovics da Polônia Ocidental. Aí você pega o nome dele e põe lá, Polônia Ocidental. Existe isso? Opa, não existe. Ou será que existe? Aí põe o nome dele. Aí pede para procurar num site polonês. Aí você vai encontrar 5 nomes. Os 5 nomes, 3 estão morando nos Estados Unidos, um na União Soviética, e um já está com 99 anos internado com Alzheimer e nunca escreveu nada. Ou seja, a gente chega a uma conclusão, em vez de simplesmente pegar aquilo, copia e envia. Então a gente barra a falsidade travestida de mentira, porque essa não serve para ninguém. A que serve é a verdade, ainda que ela às vezes esteja vestida de parábolas, como também ajudou Jesus. Agora vamos pensar juntos, todos nós aqui, né? Concita, Garrido, Nelide, José Serra, meu amigo grande aqui de Natal, e aqui nós temos Cristina Cuono, Inês Helena, Albaniza, Elade Mesquita. Então, todos vocês, vamos pensar juntos aqui. Existem verdades dolorosas. Por exemplo, aquelas nas quais a gente é indiferente. O que importa, isso não é comigo? Isso é muito doloroso. Porque, de uma certa forma, nós vivemos, usando um termo bem impróprio, nós vivemos numa aldeia global, tudo importa a todo mundo. Tem muita gente que diz assim, não, eu deixo a torneira aberta porque a minha conta d'água é muito barata. Não é a questão dela ser barata ou cara, essa é uma verdade dolorosa para você e que você precisa pensar nela. A água que você está gastando está faltando em algum lugar para alguém que não tem água. Assista qualquer referência aos lugares mais pobres. Não precisa ir para a África, não, aqui no Brasil mesmo. Quantas pessoas não têm sequer água?
Então é uma verdade dolorosa. Pense nisso. Não gaste uma água desnecessariamente. Mas alguém pode dizer, Jacó falou só para não gastar água. Não gastar nada que seja economizável, aproveitável, útil, em vez de ficar acumulando coisas, acumulando, que não vai usar nunca. Então, isso é uma verdade dolorosa. Outras pessoas dizem que respeita, mas não se interessa pelas coisas. E aí se esquece daquela frase que eu já disse de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, mas eu não sou religioso, eu não sou cristão, eu não acredito em Jesus. Quando Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava dizendo eu, primeira pessoa do singular. Ele estava dizendo eu, representação da melhor maneira que você tem de ser você. Seja de tal forma que você possa dizer eu sou o caminho para o bem, a verdade que ilumina, a verdade que te direciona e a luz que ilumina. Porque tudo isso é o que gera vida. Portanto, nós podemos, como ele disse, ser iguais a ele. Só que a gente precisa acreditar nesse tipo de verdade. Há pessoas que, com as suas verdades, nos ferem. Quando a gente deixou de fazer alguma coisa, por algum motivo justo, chega alguém e diz: você se acovardou, você é covarde. Ou verdade crua. Porque é a verdade da pessoa. Ela viu assim, ela julgou assim, ela analisou assim e, portanto, nos condenou. A gente pode tomar isso como uma verdade muito dolorosa. Tem pessoas que cortam relações por conta disso. Mas também tem aquelas que terminam nos instigando. E agora? Acredita que precisa fazer isso aí? Por quê? Já tivemos a oportunidade de realizar algumas coisas e não realizamos. Então alguém vem e instiga mesmo. E aí, viu agora o que você podia ter feito? É uma verdade dolorosa, mas é uma verdade verdadeira. Porque se eu tivesse tentado, talvez eu tivesse conseguido, ou agora eu tivesse um bom argumento para dizer, eu não conseguiria mesmo. Tem umas tenebrosas. Quer ver uma bem tenebrosa para a gente? Alguém chegar para você e dizer, e nem diga nada porque está gravado. Está filmado, inclusive já foi denunciado. Olha que coisa mais terrível. A gente já começa a pensar na mentira para poder disfarçar essa verdade dolorosa. E isto é de fato muito grave. E ainda tem uma outra, quando a gente às vezes vai a um médico, espero que nunca aconteça com ninguém, você vai ao médico diz, olha, eu vou ser muito sincero com você, o seu caso é muito grave. Uau! Isso nos desestrutura. Isso o quê? A verdade. E a primeira coisa que a gente faz, fica ofendido com o médico. Por quê? Porque ele falou a verdade. A gente queria que ele dissesse assim, olha, você está muito bem, não se preocupe não, você está maravilhosamente bem, vai morrer daqui a pouco, mas está ótimo. A gente talvez preferisse, porque primeiro a gente vai ficar na ilusão, acho que ele estava brincando. E ele, na verdade, não estava brincando. Ele estava dizendo a verdade. Mas a contrapartida de tudo é que tudo que existe de desagradável também tem algo agradável. Então, assim como nós temos verdades dolorosas, e eu sei que você já deve ter pensado aí muitas outras, tem aquelas que são extremamente agradáveis. Por exemplo, você já pensou, você está na sua atividade, seja profissional, familiar, seja na sua atividade de relação, seja qual for, e uma pessoa chega para você e diz, eu posso lhe dizer uma coisa? A primeira coisa que a gente faz é ficar apreensivo. O que será que essa coisa quer dizer? Que coisa é essa que vai vir dessa coisa? A gente já coisifica as coisas, as pessoas. Aí a pessoa diz, olha, o que eu quero lhe dizer é uma coisa que eu queria lhe dizer há muito tempo. O que é, diga logo. A gente já está nervoso. Eu gosto muito de você. Como? Eu gosto muito de você. E sempre gostei, sempre te admirei, eu vejo a sua maneira de ser, as suas colocações, os seus posicionamentos. Você me encanta. Vamos ler de novo. Esta é a verdade da pessoa. E esta é a verdade que está sendo jogada para nós. E aí? Não é boa essa verdade? Ainda que você ache que a pessoa nem merece esses créditos todos, a gente vai ficar como?
leve, mais harmonizado. A pessoa deixou de ser coisa e passou a ser pessoa. Se você já conhecia, você pode oferecer um abraço. Se você não conhecia ainda, você estende a mão e pergunta o nome, de onde é que você é, onde foi que você me conheceu. Que coisa fantástica, né? Certas verdades que acontecem, e eu tenho certeza que diversas vezes você já viveu essa sensação. Porque ela é comum e, apesar disso, ela é totalmente renovadora nas nossas vidas. A outra verdade é que uma verdade agora bem mais associada às questões pessoais mesmo, íntimas, às vezes até os interesses, até vamos dizer, materiais. Você poder dizer uma verdade grande, verdadeira. Passei no concurso. Uau! Passei para a faculdade, passei para um emprego, passei para um cargo que eu queria, passei, eu venci. Olha que grande verdade. Aí o que é que a gente faz? Uma grande verdade dessa a gente vai comemorar. Se você é religioso mesmo, não é seguidor de uma religião, se você é religioso, você deveria simplesmente buscar entrar em sintonia com as possibilidades abençoadas do infinito em bondade e justiça e dizer-lhe: obrigado, meu Deus. Muita gratidão porque eu tive inteligência, tomei as opções melhores. Nos momentos de dúvidas eu busquei a serenidade e hoje conquistei aquilo que eu queria. Que grande verdade, que bênção! É uma verdade maravilhosa. Sei que você concorda comigo. Assim como esta verdade que eu acabei de dizer. Deus me ajudou, mas você não é religioso. A vida, a natureza, alguma coisa que não sou eu, porque eu sozinho sei que não faria. Que bênção maravilhosa, Deus me ajudou. Olha que grande verdade. Ainda que ela seja impessoal, ela é uma verdade maravilhosa. Será que a gente tem medo dessas verdades? Depende. Aqui fala o advogado do diabo. Quando você vibra porque Deus te ajudou, algumas vezes você para assim: e se aquilo que eu estou querendo eu não conseguir? Será porque é que ele não vai me ajudar? Se ele me ajudou num momento e no outro ele não me ajudou, de quem é a culpa? É minha ou é dele? Se é dele, eu o aceito como fonte de verdade? E se é minha, eu aceito a verdade dele sobre mim mesmo? Não é engraçado? Então é bom a gente ir pensando em tudo isto. Outra verdade interessante que a gente tem, que também é bem produtiva, é a gente poder dizer assim: nisso eu acredito. E acreditar mesmo. E vou dizer mais, ainda que seja uma mentira. Porque muitas vezes o nosso desassossego, a nossa perturbação, o nosso de encontro com o nosso próprio eu, está exatamente firmado no você não acreditar. Então, na hora que você acredita, na hora que você investe na crença daquilo que você está pensando, vivendo, trabalhando, conquistando ou o que seja, neste momento, você dizendo: nisso eu acredito, você transforma seu mundo interior. Quantas pessoas, muitas vezes, mudaram completamente de vida num lapso de segundo? O que foi isso? Muita gente diz: foi um milagre. Foi uma bênção, um raio divino que caiu sobre a pessoa. Mas será que é assim mesmo? Será que não é a união de todos os esforços que nós desenvolvemos e que os nossos amigos espirituais nos ajudam a desenvolver, dizendo-nos exatamente as sugestões, os caminhos, orientações, opções, e fazendo-nos convergir para conquistar algo, ou então algumas outras mentes querendo tirar a gente de qualquer maneira de um bom caminho. Como é bom, numa dada altura da vida, a gente poder dizer: eu duvido de muitas coisas, mas nisso eu acredito. Tem uma música americana que eu adoro que diz exatamente isso, né? Eu não acredito em muitas coisas no mundo, mas na criança eu acredito.
É uma frase interessante, porque a gente sabe que a criança ela é honesta enquanto criança, na maioria das vezes. Mas a gente, para dizer isto, não pensa no que essa criança pode vir a ser amanhã, porque senão a gente se desilude. E aí a verdade melhor de que a criança é honesta, a gente descarta em favor de quê? De uma verdade pior, porque existem verdades cruéis, como existem verdades muito boas. É mais ou menos o jogo da Poliana. Não é que no jogo da Poliana a gente sai da vida real e vai para o mundo irreal. Não é isto. É a gente sair do mundo da negatividade para ir para o mundo da positividade. Esta é a proposta. A gente, em vez de se fixar no escuro, pensar na possibilidade do vagalume, do pirilampo, nos clarear com a sua luz. Então são hipóteses que a gente tem que abraçar de outra forma. E fechando essas verdades mais poderosas, eu me lembro do texto do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Yes, eu fui mais forte e eu venci. Ou seja, o próprio Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e um padre que comunicou a mensagem, ele nos estimulando à comemoração das vitórias das grandes verdades. E qual é uma das maiores verdades? A vitória sobre nós mesmos. Então, será que cabe, vou voltar lá para a pergunta inicial, será que cabe a gente dizer que não aceita a verdade, que aceita a verdade desde que ela venha fantasiada? Será que eu tenho tanto medo de que seja mentira que eu prefiro descartar todas as verdades? Qual é a nossa opção verdadeiramente? E agora, para a gente já ir aqui para o nosso encerramento, o que a gente pode fazer de fato? A gente já conversou bastante aqui, já levantei várias hipóteses, mas o que a gente pode fazer de fato? Primeira sugestão que é muito boa, muito prática e que todo mundo, eu, você, todos nós aqui, podemos fazer. E podemos fazer muitas vezes durante o dia. Podemos fazer isto durante todos os momentos de nossa vida. Não é uma atitude religiosa, não é uma atitude de ficar rezando, não é uma atitude de ficar em contemplação divina. Não, olha que coisa mais fantástica. Faça apenas aquilo que você suporta ou suportará que qualquer pessoa tome conhecimento de que você fez. Entendeu? Entendeu? Você vai fazer uma coisa. Aí você imagine, como hoje é bem fácil a gente imaginar, que o que você vai fazer tem uma câmera, que você não sabe onde, e essa câmera ela tem duplo dispositivo. Ela vê fisicamente o que você faz e lê psiquicamente o que você pensa. Aí imagine isso. Eu vou fazer isto. Aí você se pergunta, será que se isso cair no domínio público, não tem problema? Se você descobrir que não tem problema nenhum, pode ir firme, porque não vai ter nem mentira, nem verdade outra que destrua o seu procedimento. Não é fácil? Não, eu não acredito que alguém esteja achando que isso é difícil. Não, não é difícil. É fácil. Você só precisa pensar nisso. É uma pergunta, é um pensamento às vezes... bom, às vezes ele é um chatinho, mas pense bem. Eu vou chegar para uma pessoa e vou dizer para ela, olha, você sabe fulano? Fulano é isso, é isso, é isso, é isso. Aí antes de você dizer, você pense assim, o que eu vou dizer aqui daquela pessoa, eu vou imaginar que aquela pessoa está ouvindo, vendo e percebendo tudo o que está acontecendo. Eu digo a si mesmo ou me recolho? Se você se recolher, então não diga. É mais ou menos aquela hipótese de Sócrates, né, da peneira das verdades. Então começa a história exatamente por aí, para a gente trabalhar a verdade de uma forma mais consistente. A segunda opção. Também é muito legal essa segunda opção. Olha, eu acho que eu estava inspirado por Deus quando Ele me jogou em um jato de verdade e me fez lembrar disso. Acho que vocês estão rindo, né? Mas é verdade, olha só que legal, mas muito legal. Seja uma pessoa honesta.
Bom, isso é muito vago. Pois é, então eu vou deixar isso amarrado. Seja uma pessoa honesta com você mesmo. Percebeu? Não se preocupe em ser honesto com o mundo, com os outros, com os espíritos, com os anjos. Não. Seja honesto com você. Eu vou fazer isso, não, mas eu sei que isso me faz mal. Se me faz mal, eu não devo, portanto, eu não vou fazer. Eu estou afim de comer isso aqui, mas eu estou doente. O médico recomendou, o bom senso já me ensinou, a minha avó, nas suas práticas ancestrais, já me dizia. Não faça, criatura. Seja honesto com você mesmo. Seja honesto com tudo que você tem em você. Aí alguém pode dizer assim, se a pessoa não tem essa honestidade íntima, está na hora de começar o exercício. Porque não adianta a gente pensar em quem vai e em quem não vai fazer, a gente tem que pensar em como todo mundo deve fazer isso que é melhor para todo mundo. Seja honesto com você mesmo. Ainda que muitas vezes você vai incomodar os outros. Sim, mas a verdade incomoda, a gente leu nas historinhas. A verdade nua e crua é terrível. Nem sempre a gente consegue. E como é que a gente consegue esse tipo de honestidade? Eu vou lhe dar outra sugestão prática, mas muito prática. Eu acho que você vai dizer, puxa vida, é isso mesmo. Olha como é prático. Não tente justificar o injustificável. Não estou falando dos outros, eu estou falando de você. Estou falando de mim mesmo. Porque todas as vezes que eu quero justificar o injustificável, eu estou agravando aquilo que nós chamamos lá no início de mentira. Não adianta justificar o injustificável. Essa é uma forma da gente não temer a verdade. Da gente, ao contrário, aceitar a verdade. Eu acho engraçado que eu tenho crianças que moram aqui, né? Meus filhos pequenos. E de vez em quando acontece uma coisa estranha. Não sei se acontece na casa de vocês. De vez em quando, do nada, aparece um copo quebrado. Como ninguém ouviu o barulho nem nada, tem um copo quebrado. Aí a gente pergunta, quem foi que quebrou o copo? Aqui em casa nós temos por não acreditar no que se diz. Aí os três dizem, eu não fui. Aí, além deles três, tenho eu e minha mulher, além de uma moça que trabalha conosco e que nesse período todo de coronavírus está morando literalmente conosco. Até para que ela se defenda, porque ela também está enquadrada no grupo de riscos, então ela aceitou ficar aqui em casa e fica realmente como uma amiga do peito, uma pessoa muito querida. Muito bem, temos nós 6. Essa amiga, quando acontece qualquer coisa, ela, em vez de esperar que alguém descubra, ela já diz logo, olha, quando eu estava lavando a louça, caiu, quebrou e tal, me desculpe e tal. Então, ela não foi. Eu que estou fazendo a pergunta, não posso ter sido eu, porque senão eu estou criando um problema. A essas alturas, eu já perguntei à Lua, minha mulher, ela disse, não, se eu tivesse, não teria problema, eu já lhe diria. Então, foi uma das 3 crianças. Quem foi de vocês 3? Aí um diz logo bem firme, eu não fui. O outro também diz, eu também não fui. Não cheguei nem perto de copo hoje. Aí o outro diz assim, não diz, fica calado. Quer dizer que quem está calado foi quem quebrou. Foi você que quebrou? Quebrou o quê? Ou seja, não tem como disfarçar, né? E aí não precisa querer justificar, quebrou. Um copo escorrega da mão de qualquer pessoa e cai, quebra, é natural. E para a gente concluir esse o que fazer, eu já acho que eu já dei aqui 1, 2, 3, vou dar aqui a 4ª sugestão, que eu espero que estejam sendo úteis, porque se não estiver sendo útil eu vou ficar muito constrangido, porque eu estou prendendo vocês aqui durante 1 hora, numa tarde de domingo. Afinal de contas, eu não sou um Faustão da Cida Silva, que segura todo mundo assistindo aquelas preciosidades durante 2, 3 horas, né? Então a gente está aqui conversando e eu espero que isso seja útil de fato, né? Então a última sugestão é outra sugestão que é quase que um conjunto de situações que a gente ouve quase que diariamente, muitas filosofias, muitos pensadores, muitas religiões de alguma forma dizem isso. É o seguinte: pense antes de falar. O que quer que seja. Pense antes de falar.
E só fale depois de avaliar bem o que você vai falar. É difícil? Para quem é tagarela, isso é uma missão quase impossível. Porque tem gente que não consegue parar a boca e fala por tudo, por nada. Eu fico impressionado, porque tem pessoas que têm uma capacidade de perguntar, de falar, de explicar, de se intrometer, que é um negócio interessante. Pouco antes de entrar nesse recolhimento do coronavírus, eu estava fazendo uma compra de um material eletrônico e tinha um moço que estava numa fila lá. E esse moço não parava de falar. E daqui a pouco ele dizia, não, porque lá no Amazonas, naquela Zona Franca, aquele já foi muito bom. Nos idos de 70, 80, a gente ia, comprava. Mas hoje em dia aquilo já caiu muito. Se você vai para Miami atualmente, Miami também já está muito atrapalhado. Porque hoje em dia Miami tem muito mais brasileiro e hispano, é muito melhor que você conheça alguém que viva ali nos arredores de Nova York, e mesmo assim tem que ter cuidado, porque a indústria de falsificações é muito grande. E depois, olha, a gente tem que ter cuidado até com os familiares. Aí começou a falar da família, depois começou a falar de faculdade, e a outra pessoa que estava com ele só fazia Teve um momento que a outra pessoa disse assim, mas você veio comprar o quê? Peraí, deixa eu terminar o que eu estou explicando. Ou seja, é dessas pessoas que fala mesmo sem pensar, e do mesmo jeito que está dizendo alguma coisa que pode ter sensatez, outra não tem nenhuma, a outra pode ser uma agressividade, e por aí vai. Isso não é bom. Isso não contribui para a verdade. E abre espaço muito grande para as mentiras. Não que a pessoa seja mentirosa, mas é porque saem coisas que não devem constar no nosso histórico pessoal. Portanto, ficam essas 4 sugestões que eu vou lembrar para que vocês tenham isso na memória bem firme. Vamos lá. Procure fazer somente aquilo que você suporta que venha a ser descoberto pelos outros e que não lhe tire do sério, não lhe leve a arrependimentos. Seja honesto consigo em primeiro lugar. Tenha muita honestidade com você mesmo. Depois, não fique querendo justificar o injustificável, principalmente em relação aos seus próprios atos e pensamentos. Não fique. Tente corrigir, tente ajustar, se desculpe, mas não queira justificar o injustificável. E por fim, pense bastante antes de falar, e quando for falar, avalie se valeu a pena. Porque se não for assim, nós ficaremos totalmente perdidos. E no contexto evangélico, fica uma pergunta de algo que eu já falei também aqui hoje. A verdade que Jesus representa, porque Jesus representa uma verdade, não é verdade? Uma grande verdade. Muito bem. A verdade que ele representa o que na sua vida? Representa o que na minha vida? Representa o que para nós? Representa o que? Se Jesus representa alguma coisa, pensemos sobre o que ele representa, porque isto é muito importante e valioso para a nossa existência, para a nossa intelectualidade, para o nosso coração, para as nossas emoções e para a orientação bem aprumada, bem em nível e prumo da nossa alma. Então, Jesus representa uma verdade. O que essa verdade representa em nós? Tudo bem? Fica aqui o meu agradecimento pela presença de todo mundo. Elare Mesquita, Teca, Luiz Navarro, Lira Rodrigues, Veiga, Alexandra Veiga, José Medeiros, e ali temos João Francisco, Jorge Ribeiro, José Constantino, Ariadna, Concita, Alzinete, José Manuel Pereira, João Francisco, sempre ali pertinho, José Serra, meu amigo, diga a nossa querida que eu mando um abraço para ela, muito grande, Celina, um abraço para você, para seu papai, Sheila Vale, Maria Fernandes, Rosana, Silva Dias, Verão Oliveira, Lúcia Oliveira e
JK Alencar, Isabel, Vanquita 60, nossa, é tanta gente, Albaniza, Júlia Nozói, minha amiga, um abraço, Meg, meu anjo, beijão, um abraço também no maridão, Mary Fanch, Sam, Mel Falcão, Cruz Armando, Catarina, preciso falar com você ainda, Daniel Gomes, Isabel, Nando Marcelino, Yarinha, Antônia Maria, Maria Fernandes, Inês, Roberto Nunes, Raquel Carvalho, nossa, não para nunca, Elvira Medeiros, Maria de Fátima Gonçalves, Eduardo Jucá, Anelma Fernando, Rose, Ângela, bênçãos para todos. Oh Jesus, o vídeo aqui no Instagram, para de repente, não respeita ninguém. Uma pena. É isto. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, rogando aos céus bênçãos para todos nós. Jesus amado, que a tua verdade esteja em nós, representando muito bem a tua vida nas nossas vidas. Que o teu amor esteja nos nossos corações. Que as melhores vibrações de harmonia, paz, saúde e alegria se espalhem e que nós possamos ser vetores de todo esse bem. Ilumina-nos, protegendo-nos nesse restante de domingo, e que possamos viver mais uma semana harmoniosa, estudando, aprendendo, levando adiante todo o bem que é esperado de cada um de nós. Agradecido por tudo, rogo a Deus que nos abençoe sempre e que sigamos em paz. Grande abraço, Deus nos abençoe. E vamos em frente. Até amanhã à noite, para quem está estudando magnetismo comigo, nos mesmos canais, 7h30 da noite, 19h30, ok? Estaremos juntos mais uma vez. Até lá.